Em 2014, o ator Channing Tatum foi anunciado como personagem título do filme do Mutante Gambit. Seria um spin-off de X-Men, assim como teve o Wolverine, assim como tiveram os Novos Mutantes, assim como teve também o Deadpool. O ator já havia conseguido o papel em X-Men, o Confronto Final de 2006, mas o personagem foi cortado da trama, então levou quase uma década para que a efetivação se desse por completo. Aliás, o personagem Gambit nos filmes dos X-Men ele sofreu bastante cortes. Era para ele ter aparecido em X-Men 2, mas na época o diretor optou por não aparecer porque já havia a introdução do personagem Noturno e ele achava, então, o diretor, claro, Bryan Singer, achava que havia uma semelhança entre os dois personagens e a posteriori ele introduziria o Gambit. A posteriori não aconteceu porque o Bryan Singer não dirigiu o terceiro filme dos X-Men, porque ele foi dirigir o filme Superman o Retorno. X-Men o Confronto Final, ou o terceiro filme, foi dirigido por Brett Ratner, de A Hora do Rush. Bom, de qualquer maneira, Channing Tatum foi efetivado em 2014 para fazer um filme solo do Gambit. Ele não apareceria mais nos filmes dos X-Men, iria direto para o seu próprio filme. Final feliz, certo? Infelizmente, não. A ideia da Fox era expandir sim o universo dos X-Men, criar um universo expandido. O Wolverine já tinha uma franquia própria em paralelo e estava dando certo. O Deadpool viria a acontecer também. Além desses, ainda viriam o Madrox, ou James Madrox, o Homem Múltiplo, os Novos Mutantes, o Gambit e a X-Force. Todos esses filmes chegariam ao cinema no mais tardar em 2017. Como a gente já está em 2021, você percebeu que a maioria desses filmes não chegou. Nós tivemos 2 Deadpool, tivemos os Novos Mutantes, mas parou por aí. E qual foi o problema do Gambit? Primeiro, os produtores não sabiam qual o direcionamento do filme. Eles imaginaram um filme de assalto com superpoderes. Depois, pensaram num conceito de uma comédia romântica, mas um conceito amplo, centrada no mutante e na ex-mulher dele, Belladonna Von Drux. O produtor Simon Kimber, ele delineou os spin-offs a cada um à sua maneira. O Deadpool seria um filme galhofa, que quebra a quarta parede, que brinca com tudo, que se torna algo bem sarcástico. O Wolverine ele era visto como um personagem do Velho Oeste. O Madrox, possivelmente, até pelo que foi visto nos quadrinhos, ele abraçaria o noir, os filmes de detetive. E o Gambit, então, cairia para o lado da comédia romântica, já que os Novos Mutantes, eles abraçariam o terror. Mas o terror foi assistir o filme. Isso sim foi um terror. Mas e a história? Qual seria a história? Qual seria o enredo do filme? Eles não tinham. A única pessoa que segurava o filme do Gambit em pé era o próprio astro, Channing Tatum, por causa dos filmes, principalmente dos Anjos da Lei, e ele tinha aquela vontade muito grande em fazer esse filme, tanto quanto o Ryan Reynolds tinha em interpretar o Deadpool. Ele queria muito fazer isso. E ele disse que veio de Nova Orleans também, então ele tinha uma certa relação com o personagem lá desde o passado. As coisas começaram a avançar de uma forma bem lenta. E após descobrirem, né, ou então idealizarem que o filme seria meio que uma comédia romântica, eles conseguiram chegar num vilão para o Gambit. E o personagem seria Senhor Sinistro. Ele seria supostamente o vilão e supostamente seria interpretado por Daniel Craig. Mas nem tudo são suposições. Há uma cena pós-créditos em X-Men Apocalipse que dá a ideia de que o Senhor Sinistro existe naquele universo. E essa cena pós-crédito, ela abriria para então o filme do Gambit. Só que não aconteceu, acabou apenas na cena pós-crédito e nada mais aconteceu.
problema muito grande na produção do filme do Gambit foi por causa do turnover de diretores, ou seja, uma troca muito grande de diretores que entravam, saíam e o filme não acontecia. O primeiro deles foi Gore Verbinski, o diretor de Piratas do Caribe, a primeira trilogia, Cavaleiro Solitário. Rupert Wyatt, do Planeta dos Macacos, A Origem, e O Apostador, sucedeu o Gore Verbinski. E depois o Doug Liman, que ficou mais tempo. O Doug Liman é o diretor de A Identidade Bourne e No Limite do Amanhã. Ele ficou quase um pouco mais de 6 meses como diretor do filme. Se você observa os candidatos, na minha humilde opinião, eu acho que o Rupert Wyatt era o mais próximo de transformar o filme em algo interessante, inovador. Porque se você assiste O Apostador, você percebe que há elementos para segurar um filme do Gambit. E ele tinha a experiência da ação, né, haja visto que ele havia dirigido O Planeta dos Macacos, A Origem. É claro que se você pega Gore Verbinski, né, que tem no currículo Piratas do Caribe e o Cavaleiro Solitário, ou Doug Liman, que é uma força da natureza, você percebe que eles poderiam transformar ou transcender o personagem em algo mais global. Mas ainda assim, qualquer um dos três que fizesse, o filme estaria em boas mãos. Mas não aconteceu, nenhum deles acabou ficando. O Rupert Wyatt acabou se desligando do filme, porque na época que ele estava começando a se envolver, o filme recebeu um corte de orçamento graças ao fracasso do filme do Quarteto Fantástico, o último, aquele que teve até intervenção da Fox. Parece que o diretor não filmou as últimas cenas, ele foi expulso inclusive da sala de edição, ele até falou mal do próprio filme, enfim, tudo isso aconteceu e aí o orçamento do Gambit acabou sendo cortado. O Gore Verbinski, ele participou em 2 ocasiões, ele foi convidado, se envolveu, saiu e voltou por último. E após o Rupert Wyatt, o Channing Tatum em pessoa foi atrás do Doug Liman e tentou convencê-lo. E ele acabou ficando em torno de 8 meses como diretor. Mas o motivo dele abandonar o projeto do Gambit é só um. Ele dizia que não tinha uma conexão. Ele não conseguiu se conectar com o filme e acabou saindo. O Gore Verbinski talvez tenha dado a melhor explicação a esse respeito. Na segunda vez, ele recebeu uma ligação perguntando se ele aceitaria dirigir o filme, mas tinha que ser já. Ele falou, mas e o roteiro? Não, o roteiro é esse aí e nós não temos tempo para fazer um novo roteiro. Se você aceitar dirigir, a gente dirige do jeito que está. Com isso, com essa faca no pescoço, ele decidiu não fazer. Chegou-se ao ponto de cogitar que o próprio astro do filme fosse o diretor. Ele chegou a cogitar isso, ou supostamente cogitar isso, ele mesmo dirigir o próprio filme, porque já que nenhum diretor acaba ficando, ele mesmo dirige e segue em frente. Assim como o Michael B. Jordan vai fazer agora com o Creed 3. Mas isso também não aconteceu, não teve jeito. E quando o Gore Verbinski recebeu essa ligação de alguém da Fox, a fusão com a Disney já estava acontecendo. Então eles precisavam já fazer os filmes que iriam fazer, ou então tudo voltaria, ou tudo iria para a gaveta da Disney. E acabou acontecendo isso, foi tudo para a gaveta da Disney. Supostamente o Channing Tatum procurou o Kevin Feige, que é o homem forte da Marvel, tentando, né, ainda assim manter o filme do personagem vivo, mas o Kevin Feige não parece muito animado com isso. Ele inclusive até tenta convencer o ator a desempenhar um outro papel, mas esse personagem que ele provavelmente interpretaria não foi divulgado. De qualquer maneira, existe a possibilidade sim de um filme do Gambit acabar surgindo dentro da Marvel, porque se você pensar bem, segundo alguns rumores, o
não teria como você começar um universo mutante com o Wolverine. A Marvel pode pensar que seria mais interessante começar com o Gambit, que é um personagem, ele não é tão famoso quanto o Wolverine, mas ele tem lá a sua gama de fãs. E aí ele poderia abrir esse universo de mutantes, assim como o Homem de Ferro, que tinha 0 fãs na época, abrir o universo Marvel. Isso é possível, mas não quer dizer que irá acontecer. Até porque, se acontecer, será na fase 5 da Marvel, e o último filme da fase 4 é o Quarteto Fantástico, que não tem nenhum elenco ainda contratado. Tem apenas o diretor do Homem-Aranha. Então tudo pode acontecer. Hoje o filme do Gambit não existe. Ele foi cancelado. Mas tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. Tudo depende do Kevin Feige. É um belo cajado.